Bom, então vou comentar neste vídeo a respeito de como o momento linear ele sofre uma alteração por conta de um impulso que o objeto sofre. A mudança no momento linear ou quantidade de movimento depende da força e também de quanto tempo a força age sobre um objeto. Portanto, dois fatores importantes que determinam o quanto de impulso modifica o momento linear. Se o momento linear de um objeto muda, ou seja, se ele varia, é porque a massa vai variar ou a velocidade do objeto vai variar. Quanto maior a força que atua em um objeto, maior é a mudança na velocidade. E também maior é a mudança no momento linear. Especificamente sobre o impulso. Uma força que for mantida por muito tempo vai produzir mais mudança no momento linear do que a mesma força aplicada durante um curto período de tempo. Tanto a força quanto o tempo são importantes para mudar o momento linear de um objeto. Quando você empurra com a mesma força pelo dobro do tempo, você transmite 2 vezes o impulso e produz um aumento do dobro do momento linear. O módulo da força, ou seja, o quanto ela vale, multiplicado pelo intervalo de tempo, é chamado de impulso. Portanto, impulso é igual a F de força vezes T de tempo. Quanto maior o impulso exercido sobre alguma coisa, maior será a variação ou a mudança do momento linear do objeto empurrado. Portanto, o impulso é igual à variação do momento linear. Impulso, força vezes tempo, variação do momento linear, delta m vezes v. O que está sendo dito na imagem aqui do lado é algo importante e que, por vezes, eu cobro em exercícios. Diz aqui na imagem que diferentes forças exercidas sobre diferentes intervalos de tempo podem produzir o mesmo impulso. Portanto, uma força grande e um pequeno intervalo de tempo, ou uma força pequena e um grande intervalo de tempo. Agora, vou comentar a respeito de como aumentar o momento linear. Para aumentar o momento linear de um objeto, aplique a maior força possível durante o maior tempo possível. Um golfista, jogador de golfe, ao tacar uma bola, ou um jogador de beisebol, ao tentar um home run, que é uma jogada típica do beisebol, eles fazem a mesma coisa quando balançam o braço, tão forte quanto o possível, e os deixam seguir o máximo de tempo possível. Isso prolonga o tempo de contato entre o braço ou o taco e a bola. Então, o movimento, no caso dos esportes, podem produzir na bola um impulso muito maior, como o que é desejado pelo golfista e pelo jogador de beisebol. Aqui está uma imagem ilustrando a situação. Então, o movimento feito pelo taco, ele tem que ser muito preciso no sentido de que o taco, ao exercer uma força sobre a bola, produza na bola o maior impulso possível. Portanto, a força do impacto sobre a bola vai variar em cada instante. Deixando isso mais claro, fica da seguinte maneira. As forças envolvidas nos impulsos geralmente variam a cada instante, ou seja, quando se produz um impulso, as forças não são constantes, elas podem variar. Um jogador de golfe que atinge uma bola de golfe exerce força nula, ou seja, uma força de valor zero na bola, até ele entrar em contato com a bola. Então, sem interação, não há forças. Isso já foi comentado em vídeos anteriores.
A força, ela aumenta rapidamente à medida que a bola se deforma. A força vai diminuir à medida que a bola atinge uma certa velocidade e retorna à sua forma original. E por fim, nós podemos usar o valor médio da força para calcular o impulso sobre um objeto. Portanto, apesar das forças variarem quando se produzem impulsos nos objetos, uma força média, um valor médio da força pode ser usado para calcular o impulso, que é o que geralmente fazemos ao usar a força resultante vezes o tempo para calcular o impulso. Agora, uma maneira de diminuir o momento linear. Pense na seguinte situação. Se você estivesse em um carro que estava fora de controle e teve que escolher entre bater em um monte de capim ou um muro de concreto, seguramente você escolheria bater em um monte de capim. A física ajuda você a entender por que bater em um objeto macio é totalmente diferente de bater em um muro. Pois bem, se a variação do momento linear ocorre durante um longo período de tempo, a força do impacto é pequena. Veja o que mostra a imagem. Um carro fora de controle com um momento linear considerável, massa pequena, velocidade grande. Ok? Essa intenção fica destacada no tamanho das letras. Como a massa está com uma letra menor do que o V, ok? Então a massa é menor, a velocidade é bem grande. Quando esse carro colide com um monte de capim, a interação entre os dois fará com que eles troquem um impulso, ok? E como resultado desse impulso, o carro vai sofrer uma pequena força durante um longo intervalo de tempo, fazendo o carro parar e provavelmente até sem muitos danos. Agora, a outra situação. Se a variação do momento linear ocorrer em um curto intervalo de tempo, a força do impacto é muito grande. Portanto, novamente o carro fora de controle, o momento linear desse carro, massa vezes uma grande velocidade, e ao colidir com um muro, o impulso produzido será da seguinte forma: uma força bem grande e um tempo bem pequeno. Por quê? O momento linear do carro variou de uma forma muito brusca, ok? E com certeza o carro vai ficar bastante deformado por conta do impulso que ele sofreu. Ao bater na parede ou no monte de capim e parar, o momento linear diminui com o mesmo impulso. É preciso que isso fique claro. Voltando nos desenhos, o impulso que o monte de capim ofereceu para o carro e o impulso que o muro de concreto ofereceu para o carro foram os mesmos impulsos. O que mudou foi a relação de força e tempo aplicado em cada um. Para essa situação, o impulso correspondeu a uma força pequena e um tempo grande. Para essa situação, foi uma força grande em um tempo pequeno. Ok? Então perceba que o resultado ou as consequências para essas duas situações são bastante diferentes. Continuando. O mesmo impulso não significa a mesma força ou a mesma quantidade de tempo. Significa o mesmo produto da força e do tempo. Portanto, é possível multiplicar dois valores diferentes de força e tempo e obter o mesmo impulso, ok? Conforme eu disse no slide anterior, ok? Força e tempo, ok? E outro valor de força e tempo. Você pode alterar diferentes valores de força e de tempo para produzir o mesmo impulso. Vamos continuar de onde paramos. Para manter a força pequena, é necessário aumentarmos o tempo. Quando você estende o tempo, ou seja, quando o tempo aumenta, você reduz a força. Um painel acolchoado em um carro é mais seguro do que um painel de metal rígido.
Airbags salvam vidas, porque eles constituem um material que vai absorver impacto, ok? Aumentando o tempo de contato do passageiro ou do motorista em uma situação de colisão. Outra análise. Para pegar uma bola em movimento rápido, estenda sua mão para frente e mova para trás depois de entrar em contato com a bola. Isso é uma forma de você amortecer o impacto da bola sobre a sua mão. Quando você pular sobre o chão, dobre os seus joelhos. Quando seus pés fazem contato com o solo, para aumentar o tempo durante o qual o seu momento linear diminui. Um lutador jogado no chão, ele vai procurar estender ou aumentar o tempo ao bater no chão, espalhando o impulso em uma série de pequenos intervalos de tempo, enquanto o pé, o joelho, o quadril, as costelas, os ombros batiam sucessivamente no chão. Bom, eu estou colocando aqui do lado um GIF para deixar essa situação bem ilustrada. No parkour, esse movimento de rolamento que eles fazem é exatamente para aumentar o tempo de contato com o chão, ok? E ao aumentar o tempo de contato, a força do impacto diminui, ok? Então o seu corpo recebe menos impulso ao fazer esse movimento de rolamento. Aqui na imagem está sendo dito, e é muito, muito importante que você não se esqueça disso. Todas as coisas que nós estudamos até aqui, elas continuam válidas. Portanto, enquanto um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, ou o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, isso deve estar em concordância com a terceira lei de Newton. Ok? Então, o impulso que o A faz no B, ele tem que ter o mesmo valor que o impulso que o B faz no A. Ok? Então, força e tempo, que corresponde ao impulso, tem que ser igual para o corpo B e para o corpo A. Ok? Para essa situação, portanto, sendo o corpo A a pessoa que está praticando o parkour e o corpo B, o chão, o impulso que a pessoa faz no chão tem que ser igual ao impulso que o chão faz na pessoa, ok? Isso tem que obedecer à terceira lei de Newton de ação e reação. Continuando aqui a nossa análise, o impulso fornecido pelo maxilar de um boxeador neutraliza o impulso do soco. Então isso pode ser feito de duas maneiras distintas. O boxeador se afasta do soco fazendo um movimento de esquiva, ok? Então o boxeador está afastando o seu rosto do soco. Nesta situação, ok? Em que ele está fazendo um movimento de esquiva, a força vai ser menor, porque na esquiva o tempo de contato é maior, ok? E isso é igual a uma mudança no momento linear. A situação B, o boxeador se aproxima do soco, ok? Nessa situação, o impulso que ele vai sofrer em sua cabeça corresponde a uma força bem maior, porque ao aproximar a cabeça do soco, o tempo de contato foi bem menor. Portanto, este impulso que é maior também corresponde à mesma variação de momento. A diferença, portanto, fica nos valores de força e tempo para as duas situações. É claro que para uma situação de luta é interessante para quem está recebendo um soco receber a menor força. Portanto, a esquiva aumenta o tempo. Ok? Um prato de vidro provavelmente não quebra se ele é deixado cair sobre um tapete, em vez de uma calçada. O tapete tem mais elasticidade. Como o tempo é mais longo atingindo o tapete do que ao atingir a calçada, isso vai resultar em uma força menor sobre o prato. É como se o tapete, portanto, amortecesse a queda do prato, ok? Porque vai acontecer do prato receber um impulso em que o tempo de contato é maior, e isso vai resultar com que o prato receba uma menor força. O tempo mais curto ao atingir a calçada resulta em uma maior força de parada, e portanto, para essa situação, ok? Tempo curto, maior força, provavelmente o prato vai se quebrar, porque a força sobre o prato é maior. Uma rede de segurança usada por acrobatas de circo
É um bom exemplo de como alcançar o impulso necessário para um pouso seguro, ok? Mas como eu não achei uma rede de segurança de circo, ok? Estou colocando aqui um cachorrinho pulando na cama elástica, ok? Essa rede de segurança, ou a cama elástica, ou o próprio colchão da cama, vai reduzir a força de parada de um acrobata enquanto ele cai, aumentando substancialmente o intervalo de tempo. Portanto, quando cai na rede, como nessa situação, ok? Pelo fato da rede se deformar, aumenta o tempo de contato com a rede e aí o cachorrinho, nesse caso aqui, né, ele está recebendo uma força menor ao saltar sobre a rede, devido à mudança no tempo de interação com essa rede. Uma situação para se pensar. Quando um prato cai, o impulso será menor se ele cair sobre um tapete do que se ele cair sobre um piso duro? Preste muita atenção na pergunta. Eu estou perguntando se haverá uma diferença no impulso. E eu já respondi essa pergunta há alguns slides atrás. Bom, a resposta é não. Não. Por quê? O impulso ele é o mesmo para qualquer superfície, porque a mesma variação de momento linear ocorre para cada um. É a força que é menor para o impulso no tapete, devido ao maior tempo de variação do momento linear. Deixei esse raciocínio bem claro quando comentei do carro colidindo com um monte de capim e também com um muro de concreto. O impulso é o mesmo, o que muda é a relação entre força e tempo. Aumentando o tempo, diminui a força. Ao diminuir o tempo, aumenta a força, mas o impulso, que é o resultado de força vezes tempo, é o mesmo. Segunda situação para se pensar. Se um pugilista, um lutador, for capaz de fazer com que o tempo de contato do soco com o seu rosto se torne 5 vezes maior ao esquivar, enquanto a força do impacto do soco será reduzida. Então, ao aumentar o tempo, o que vai acontecer? Uma vez que o tempo de impacto aumenta 5 vezes, a força do impacto é reduzida em 5 vezes. Bom, para finalizar o raciocínio até aqui, em que nós estudamos como o impulso pode modificar o momento linear de um objeto, a pergunta é: quais os fatores afetam a variação do momento linear de um objeto? Agradeço a sua atenção até aqui, não precisa compartilhar esse vídeo, não precisa curtir, eu quero apenas que você aprenda. Espero que de alguma forma eu tenha te ajudado, um abraço e até o próximo vídeo.